vocês de verdade vendem preço ou valor para os eventos de vocês, para as noivas, para os clientes? A maioria de vocês consegue vender valor ou a noiva de vocês, o cliente de vocês só conseguem ver o preço? E aí quando a gente fala sobre isso, né, sobre preço, sobre valor, pessoal, é uma coisa muito importante a gente distinguir o seguinte, que a primeira coisa que eu quero que fique muito claro para todos vocês, tá? Vamos focar sempre em trabalhar nessa questão de que não existe caro e nem barato, porque isso é um mindset nosso, isso vem das nossas crenças, isso vem da nossa cabeça. Então a gente precisa parar de focar nessa questão do preço, do caro, do barato, porque isso tem muito a ver com as nossas crenças e com a nossa perspectiva. E quando a gente está vendendo um serviço, né, no caso de cerimonialista, nós precisamos entender que se nós, em primeiro lugar, não temos essa percepção de que vendemos um valor e valorizamos o nosso trabalho, fica muito difícil para o nosso cliente, para a nossa noiva também valorizar. E aí eu te faço uma pergunta, você cerimonialista, tem conseguido se valorizar? Você tem conseguido perceber verdadeiramente o valor do teu trabalho? O valor dos cursos que você tem feito, o valor dos sonhos que você vem realizando? Você vem verdadeiramente conseguido perceber isso? Porque vender, pessoal, nada mais é do que comunicar. Nós estamos sempre falando sobre isso lá no Cerimonialista de Sucesso, eu venho fazendo vários posts, vários vídeos também, e é isso que nós vamos começar também a trabalhar aqui junto com a Celebre, junto de vocês. Essa questão da gente aprender a se comunicar melhor, para a gente poder vender mais e para a gente trabalhar o nosso marketing de uma maneira objetiva e de uma maneira inteligente. Quando a gente fala em vender, muitas pessoas ficam com medo, né? Ai, meu Deus do céu, eu não sei vender, eu não consigo vender, vender é difícil. Na verdade, nós estamos vendendo o tempo todo. Vendendo as nossas ideias, vendendo as nossas opiniões. Então, a gente precisa desmistificar essa questão das vendas, de achar que vender é difícil, que vender é feio. Falar em vendas é uma coisa negativa também, porque muitas pessoas têm bloqueio com relação a isso. Até mesmo por não gostar de vendedor, né? Aí fala assim, ah, todo vendedor é chato, vender é muito chato, a pessoa fica no seu pé. Não. E isso, às vezes, nos prejudica até na maneira como a gente se comunica com as noivas, porque você pode estar lá naquele momento da tua reunião para fazer o fechamento e você tem vergonha até de falar o preço para ela? Se sente travado para falar assim, olha, o valor da minha assessoria é X, é Y, é Z. Quantos de vocês aqui já se viram nessa situação, principalmente quando está começando, ficam inseguros em falar de preço, ficam inseguros em falar de quanto custa, fica com medo. E isso demonstra muito sobre as nossas crenças. E aí por isso que eu faço essa pergunta para você, você verdadeiramente tem conseguido mostrar o teu valor para as noivas? Então, a primeira coisa é a gente desmistificar isso. Tá bom? E como que a gente faz? Isso é uma pergunta que eu recebo muito sobre vocês, né? Ah, porque o meu concorrente baixou o preço. Ah, porque a minha noiva não reconhece o meu valor, ela só vê o meu preço. Quantos de vocês já passaram por uma situação como essa? De que tinha a certeza de que estava dando o seu melhor e aí, de repente, aquela noiva vira para você e fala assim, ah, então tá bom, eu vou pensar. Ah, eu vou ter que consultar o meu noivo ou a minha noiva, ou eu vou ter que envolver um terceiro. Ou então fala assim, tá muito caro. Eu acredito que essas 3 objeções, né? Essas 3 negativas já devem ter passado em algum momento na tua vida. Então, quando a gente fala em vender, a gente precisa primeiramente, pessoal, o primeiro passo para a gente passar o valor para a nossa noiva, tem 3 passos fundamentais que precisam ser feitos. Então vamos lá. Quando a gente pensa em vendas, a primeira coisa é a gente pensar, quem é que vai comprar ou contratar o meu serviço? Vocês têm deixado claro isso para vocês? Quem é a tua noiva ideal?
Vocês têm mapeado isso verdadeiramente? Você sabe para quem você está vendendo o teu serviço? Ou simplesmente você está no mercado e qualquer noiva que aparece serve? Quando a gente não sabe para quem nós vamos vender, fica muito difícil direcionar o marketing e até mostrar o valor do nosso trabalho. Por quê? Você está falando para todo mundo e quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, primeiramente, identificar com quem estamos falando e quem é que vai contratar o teu serviço. E o porquê que isso é tão importante? Porque quando a gente define essa persona, é por N motivos, pessoal. Mas hoje a gente falando de valor, o que eu quero focar aqui com vocês e ir direto ao ponto é, quando você sabe quem é essa tua noiva ideal, você vai conhecer também os valores dela, você vai conhecer os gostos, você vai conhecer ela a fundo, como se ela fosse aquela tua melhor amiga, entende? Então vai ficar muito mais fácil você direcionar essa conversa, esse marketing de vendas com ela, para verdadeiramente mostrar o teu valor e para não ter dúvida, porque você sabe que ela merece o melhor e ela merece você. Você é o melhor para atender ela, certo? Então, primeiramente, identificar quem é a tua noiva ideal. Identificou? Maravilha. Então, vocês precisam tá executando, anotando isso daí, tá? A outra coisa, muito importante, identificar as dores e os desejos dessa tua noiva ideal. Pessoal, nós precisamos entender as nossas noivas a fundo. E entenda que vendas, atendimento ao cliente não é sobre você, é sobre as noivas. E o que acontece? A maioria das pessoas estão focadas em vender os serviços, em vender os produtos e não conseguem entender a necessidade do cliente. Quantas vezes você mesmo já passou por uma situação em que você está buscando por um serviço ou por um produto e fica aquela coisa chata da venda, me compre, me compre, me compre, mas você não consegue entender como que aquele produto vai resolver o teu problema e você não compra ele, porque não está claro na mensagem, não está claro no processo. Então, entender as dores e os desejos das noivas também é o ponto crucial e esse é o ponto número 2. E como que a gente faz isso? Eu garanto para você quais são as principais dúvidas que essas noivas trazem para você na hora de que elas sentam na tua frente ou quando elas te procuram. Se você não entende as dores e os desejos dessas noivas, que você vem se comunicando aí através das suas redes sociais, e se você não fala essa linguagem com elas através da tua comunicação, vai ficar muito difícil você conseguir o sim dela. Vai ficar muito difícil você trazê-la para perto de você. Você trazer ela para uma conversa para o direct, você trazer ela para o teu WhatsApp, você trazer essa noiva para o teu escritório. Porque as pessoas que têm maior sucesso em questões de vendas, que se destacam, são aquelas que conseguem perceber claramente a necessidade do público. E aí eu pergunto para você, cerimonialista e profissional do mercado de casamento, o quanto você tem verdadeiramente mapeado essas dores e essas necessidades? Você vem perguntando para a sua audiência, usando aí as perguntas dos stories, as caixinhas, quais são as principais dúvidas dela? Se você atua num nicho específico no mercado de casamento, como que você soluciona essas dores? E o terceiro ponto, para que a gente possa também estar mostrando o nosso valor, e esse é o crucial e o principal, é listar, pessoal, todos os benefícios que o seu serviço traz para essa noiva. Vocês precisam ter clareza absoluta e nenhuma dúvida de quais são todos os benefícios e quais são as soluções que você traz para essa noiva. Então, se você entende as dores e os desejos dela, percebe que fica muito fácil listar todos esses benefícios? Então, gente, quando a gente não consegue entender tudo isso, a nossa comunicação fica muito bagunçada. E aí a gente não consegue passar essa percepção de valor para as noivas. Porque lembra, preço é o que ela vai comprar, valor é o que ela vai levar.